Estamos estudando no livro de Esther a diferença entre uma família cristã e uma família não cristã, uma família que não teme o Senhor. E temos dito desde o começo que o grande temor de expor esse tema nesse livro é que de repente a gente possa começar a querer caracterizar a família a partir das coisas externas e não da essência dela. E a essência de uma família cristã é que Jesus habita ali, que Jesus é o dono daquela família, Ele é quem determina o modus operandi da casa. E uma não cristã, quem habita lá é a vaidade, é os próprios interesses. Então as pessoas podem até estar juntas e podem até ter um certo equilíbrio, mas elas estão numa outra disposição que não é Jesus. Então a gente não tentar entender essas distinções entre famílias na perspectiva tipo assim: a família cristã é aquela que é um sucesso, que tudo dá certo, que a coisa é sempre perfeitinha. E a família não cristã é aquela coisa esbagaçada, cheia de problema, cheia de tensões. Eu conheci ao longo da minha vida algumas famílias de pessoas que não tinham temor do Senhor, que não andavam pela palavra, nem pelos caminhos do Senhor, e na verdade elas me pareceram muito exemplar, porque tinham uma certa lucidez, tinham uma clareza de propósito, tinha uma harmonia familiar, mas tudo orbitava em torno dos seus próprios interesses. Essas famílias poderiam até servir de exemplo de uma vida familiar sem Deus, enquanto que existem também famílias sem Deus que não servem de exemplo para nada, porque a coisa é uma bagaceira só. Mas existem famílias de Deus, famílias de pessoas cristãs, que estão vivendo lutas, que estão sendo tratados. Às vezes o homem está lá passando por uma grande luta, um grande vale, está descobrindo impiedade em si, e obviamente isso faz com que a família fique tensionada, cause problemas. Às vezes uma coisa que estava escura lá, estava escondida na vida da mulher, na vida de um filho, na vida do marido, de repente essa coisa, talvez lá do passado, ela sai à tona, porque Deus põe à luz todas as coisas, e quando sai à luz, há uma tensão, uma crise, um problema, às vezes uma instabilidade. Isso não quer dizer que aquela família não é de Deus. Estamos então tentando, a partir da palavra, extrair mais a essência do que a performance, do que a coisa exterior, porque essa coisa exterior, ela, apesar de ser muitas vezes para nós paradigmática, ela não serve para a gente poder pautar a nossa vida. Eu conheço famílias também que elas são exemplos para os outros, mas quem começa a participar mais presente, mais internamente, mais intimamente, descobre logo que aquela família tem crises homéricas de anos e que nunca foram resolvidas, porque falta a essência. Parece que Jesus nunca esteve lá para trazer o bálsamo, para trazer o refrigério, para fazer a diferença nos corações. Então elas vivem, ou aquelas pessoas vivem de uma maneira muito hipócrita para os outros, ainda que elas dentro de casa elas se saibam muito bem quem são, os problemas que têm, mas quando elas transparecem para os de fora, elas transparecem como se tudo fosse as mil maravilhas, e na verdade é uma hipocrisia. Então eu quero só resguardar isso, para que a gente não caminhe aqui pela palavra numa perspectiva muito plástica, muito da coisa fora e não da coisa dentro da alma humana. Queria que a gente olhasse hoje no capítulo 2 do livro de Esther. A gente vai ler os 20 versículos desse capítulo, e a gente vai observar agora, primeiro um pouquinho mais a natureza de Assuero, Xerxes, como ele simplesmente descarta o que para ele não tem mais serventia, e a atitude dele em direção agora a uma nova, entre aspas, família. E a família de Mordecai. Mordecai era um homem temente a Deus. E a gente não vai ler, mas eu já quero fazer essa introdução a respeito dessa família.
Mordecai era um homem tão temente a Deus, que foi baixado um decreto nos dias de Xerxes, dizendo que quem não se curvasse diante de Xerxes seria morto. E Mordecai tomou uma decisão. Ele falou: eu só me curvo diante do meu Deus, a quem eu rendo adoração. E para o judeu daquela época, se curvar era adorar. Então ele disse: eu não vou adorar. E resolveu ficar em pé. E por causa disso, ele praticamente condenou a ele mesmo, a sua família e também a todos os judeus que estavam no reino Medo-Persa. Ele não sabia que iria condenar a todos, ele pensava que se condenaria apenas. Mas o fato é que há uma trama no livro que vai apresentar isso como sendo a causa, até porque Esther vai ser a rainha e vai solucionar esse problema para o povo judeu. Entretanto, o que vale salientar aqui, o nosso ponto é a firmeza de caráter, a integridade, o homem interior desse homem chamado Mordecai. Ele tem certo no seu coração que a sua alma pertence a Deus, a quem ele devota rendição. Por isso ele se prostra diante de Deus, mas ele não está disponível para se prostrar diante de seres humanos e diante de sistemas humanos, o que é mais importante ainda. Ou seja, as pessoas de repente podem até ser usadas por Deus e a gente vai ter que se prostrar diante delas, se rendendo mesmo, dizendo: você está certo, eu estou errado. Mas sistemas opressivos, malignos, que nos tiram de Deus para a gente passar a adorar o status, o dinheiro, o conforto, a projeção pessoal, esse sistema do mundo, ele disse: eu não vou me curvar, eu já tenho um endereço na minha alma, minha alma é do Senhor. Então eu já quero deixar claro que essa família de fato é uma família constituída de gente de Deus, e eu quero tirar lições, se Deus permitir, desse capítulo 2, das atitudes de Mordecai, das atitudes de Esther, uma vez que ela foi criada caminhando com o Senhor. Vamos ver a partir do versículo 1 até o versículo 20, capítulo 2, livro de Esther, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 20, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor para nós: passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti. Vasti é a ex-esposa dele. Lembrou-se de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Versículo 5, agora a história da casa de Mordecai. Ora, na cidadela de Suzã havia um certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia transportado. Perceba que ele saiu de lá de Jerusalém, então ele é um daqueles remanescentes que vieram para habitar na Babilônia. Versículo 7. Ele, Mordecai, criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, uma órfã, e era jovem bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha.
Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também a Esté à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esté não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esté e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada por 12 meses, segundo as prescrições para as mulheres, porque assim se cumpriam que nos dias de embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei, e a ela se dava o que desejasse, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Perceba o versículo 14, diz: à tarde entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sobre as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Esté, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esté alcançou favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. Pôs-lhe na cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esté. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava assentado à porta do rei. Esté não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esté cumpria o mandato de Mordecai, como quando a criava. Vamos orar. Pai, eu peço ao Senhor mais uma vez que a sua misericórdia, a sua graça, seu amor nos alcance aqui, Deus. Seja favorável a nós, nos faça ouvir tua voz, essa melodiosa canção de amor que nos arrebata, Senhor. Traz teu Espírito para nós aquilo que tu queres e não nos deixa confusos aqui, Senhor. Nós entregamos a ti esse momento. Já te dizemos, seja bendito o teu nome por tudo que tu quiseres fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O texto começa dizendo que chegou um tempo que o rei Assuero se lembrou de Vasti. E quando ele se lembrou de Vasti, ele lembrou logo da amargura. Ele lembrou logo dos eventos que fizeram Vasti ser deportada, ser tirada da frente da presença do rei. Eu acho que isso é uma das marcas que compõem uma família não cristã. Essa essência sem Cristo, essa coisa da mágoa perdurar, essa coisa da mágoa ainda ditar as possíveis relações interpessoais dentro de casa. O texto diz que quando ele se lembrou dela, a ideia do texto é que ele se lembrou com saudade de Vasti, mas quando ele se lembrou com saudade dela, a amargura lhe tomou as entranhas e ele simplesmente
resolveu: eu vou ter outra mulher, vou escolher qual será a sucessora de Vasti. Isso para mim é meio que emblemático. A gente é meio que assim mesmo. Eu não diria que isso é só uma coisa de família, não. Isso é uma coisa da essência humana. Quando a gente está magoado, quando a mágoa perdura no nosso coração, a nossa tendência, além de descartar as pessoas, é que a gente olhe para elas sempre com a memória da dor e não com a memória do valor da pessoa. Isso faz com que denigra os relacionamentos. A gente não tem como ter bons relacionamentos quando a nossa memória é a memória da dor, não a memória da pessoa. Todos nós que já nos decepcionamos com pessoas, certamente nós temos lembrados os motivos pelos quais nós nos decepcionamos. Mas ao nos decepcionarmos, nós parece que esquecemos tudo mais. E certo que aquelas pessoas que fazem parte ou fizeram parte da nossa vida, elas não só trouxeram a decepção, mas elas só conseguiram nos decepcionar porque em algum momento elas construíram algum valor, elas construíram algum propósito, elas foram de alguma maneira usadas por Deus, ou mesmo usadas pela vida, para nos abençoar, e elas conseguiram galgar algum lugar especial no nosso coração. Eu tenho dito isso para algumas pessoas: as pessoas que mais têm capacidade de me magoar são as pessoas que eu mais amo. E tenho descoberto na Bíblia, especialmente a partir de Jesus e seu ministério, que o amor é como uma moeda. Um lado está lá o sentimento, está lá o compromisso, mas do outro lado da moeda do amor está lá a dor, o sofrimento, a decepção, a desilusão. Afinal de contas, estamos como pessoas caídas, nos relacionando com pessoas caídas. Isso vai demandar algum tipo de desilusão no processo. E quando houver a desilusão, talvez a nossa memória aguçada seja aquela que vai fazer com que a dor se sobressaia a todos os demais fatos da história. Aquela pessoa cai num descaso e às vezes vai cair num desuso, porque aquela pessoa parece não servir mais em nada para a nossa vida. Isso a gente pode fazer com algum amigo, pode fazer com a vida da igreja, mas como a gente está dentro dessa perspectiva de família, eu tenho visto isso em gabinetes, reiteradas vezes, homens e mulheres, maridos e esposas, que o que vincula eles não é mais o amor, mas o que vincula eles é a mágoa, ou seja, a memória muito forte da decepção, da falha, e aquilo continua sendo como um espinho na carne, agredindo e não deixando mais que haja cumplicidade, que haja mais lealdade, que haja mais confiança, que haja mais amor de verdade acontecendo naquelas relações. O rei disse: olha, alguém disse para o rei: vamos fazer uma espécie de concurso de beleza e escolher a nova rainha. E o rei disse: eu estou com saudade, veja, o texto diz que é de Vasti, que ele se lembrou. Eu estou com saudade de Vasti, mas aquilo é uma megera, ela não presta para mim, e eu vou escolher outra. Sabe, irmãos, casamentos, quando estão em crise, eu tenho visto isso também muitas vezes. Casamentos, quando estão em crise, a gente parece que abre a porta para olhar para o lado. Quando a gente começa a querer ver quem será possível substituto ou a possível substituta, porque aquela pessoa ali não está servindo mais para a gente. A mágoa é um forte fator para destruir uma família. E eu preciso dizer para você, uma família que a mágoa perdura, ela se caracteriza pela ausência de Jesus. Ela se caracteriza pela falta de Jesus nos corações. Jesus é aquele que perdoa, e é aquele que ensina a perdoar. Se eu não consigo perdoar a minha esposa ou os meus filhos, se a minha esposa não consegue me perdoar,
se os meus filhos não conseguem me perdoar, nós temos um problema grave. O problema é a falta de Jesus no coração daquele que não perdoa. E eu posso estender isso para vários exemplos práticos. O pai que foi omisso, ou o pai que foi duro demais, o pai que falou palavras inadequadas, que tratou com rispidez, que tratou com indiferença, deixa mágoa. Aquele pai que largou a casa, que abandonou, que nunca mais deu retorno, que nunca mais quis saber, fica aquela marca. Se ficar a marca e a gente aprender a transformar essa dor nas marcas de Jesus sobre nós, e a gente aprender a ser muito amável e ser doce no meio da marca e através da marca, isso mostra o quanto Jesus está nos abençoando e nos transformando. Mas se a marca se transforma para nós uma espécie de amargura que faz com que a gente seja eternamente reticente contra o outro, e a gente sempre fica de olho assim, olhando meio de lado, dizendo: eu quero só ver qual é a hora que fulaninho vai me pegar, que fulaninho vai me estragar, que fulaninho vai me sabotar. Eu só quero ver. Quando os nossos relacionamentos estão com essa marca de mágoa, isso quer dizer que Jesus Cristo não está presente, não está reinando, não está fazendo do nosso coração a habitação. Se Jesus habita, o perdão habita. Mas eu não estou falando perdão como se fosse a gente meio que mascarar processos, a gente pôr debaixo do tapete e dizer: está resolvido. Porque coisas que são postas debaixo do tapete, sem que a gente converse, trate, elas vão voltar lá atrás, ou melhor, lá na frente. Eu conheço situações de pessoas que são aquelas que vão relevando. Elas relevam, vai deixando para lá, a dor vai se encruando, vai se incrustando, vai se tornando mais forte, vai deixando para lá, e quando levanta a voz, diz de uma vez só, e parece que resolvido para sempre: olha, eu não quero mais, eu não suporto mais, eu não aguento mais, já suportei o que tinha de suportar, eu estou saindo desse relacionamento. Ou seja, parece que estava mil maravilhas, mas na verdade a mágoa era quem estava direcionando. A mágoa acrescentada à covardia, porque nunca parava para tratar, nunca parava para conversar. Algum tempo atrás, uma pessoa me procurou e falou a respeito de uma crise que estava passando com a esposa. A crise grave. A mulher estava sentindo uma ausência de Deus muito forte, estava extremamente crítica, azeda, murmurante, e depreciava ele com palavras e com atitudes. Fazia muito tempo que eles não tinham relação sexual, e aquele homem estava numa agonia de alma tremenda, e ele dizia: pastor, até quando eu vou suportar e vou orar? Eu falei: irmão, não é orar por sua esposa apenas, é tratar da sua amargura. Você pode orar e deve orar por ela, mas você precisa tratar do seu coração, porque esse vale que você passa da indiferença da sua esposa, do azedume da alma dela, não pode transformar o seu coração num coração azedo e amargurado. Você tem que continuar doce, a sua alma tem que continuar respirando espiritualmente. Você precisa de Jesus. Essa situação é para você se apegar mais a Ele, e não para você simplesmente orar pela sua esposa. Essa é a nossa tendência. Quando a gente vê alguma situação que o outro está nos ferindo, nos magoando, nós pensamos logo: rapaz, eu tenho que tratar fulano, eu tenho que fazer alguma coisa para fulano, eu preciso pedir ajuda ao pastor, à igreja, eu preciso organizar para que fulano seja modificado. É verdade, fulano provavelmente precisa ser modificado pelo Espírito. Mas irmãos, quando nós somos feridos, a mágoa é uma forte emoção que faz com que a gente reja a vida da gente por ela. A gente organize a nossa agenda, o nosso compromisso por ela. Então pare e pense, porque mágoa não habita no coração onde Jesus habita. Se Jesus habitar, a mágoa sai. Jesus depõe a mágoa, Jesus põe ela para correr.
Jesus traz bálsamo, Jesus traz novidade de vida, Jesus traz alegria no espírito, Jesus promove pacificação, Jesus traz para nós renovo no coração. Isso às vezes é um processo, às vezes é uma luta, mas se a gente se rende à mágoa, certamente a gente vai ver a nossa família se esfacelando. E eu preciso dizer que o lugar, a família onde a mágoa habita, essa família não tem a essência do cristão. Mas aí o texto diz que havia uma família na cidadela de Susã, uma família de judeus, diz qual era a linhagem de Mordecai, e diz que havia uma casa de Mordecai. Mordecai casada com Abiil. O nome da mulher é difícil. Casado com ela. E o texto não fala se eles tinham ou se não tinham filhos. Pensando numa família de judeus tradicional, certamente eles teriam muitos filhos, se não houvesse esterilidade de algum lado. A gente não sabe desses detalhes, mas diz o texto que um parente de Mordecai, um tio dele, faleceu, e faleceu também a esposa do tio, e essa menina chamada Hadassah, que é Esther, ela ficou sem parente, e eles resolveram adotá-la. Ora, isso preceituava a lei, mas mais do que a lei, havia um compromisso no coração a respeito de cuidado, de ser família, que integra pessoas, que restaura pessoas, que habilita pessoas. Eu acho que essa certamente é uma marca de uma família cristã. Uma família verdadeiramente cristã normalmente se torna um oásis no meio desse mundo cão. Uma família verdadeiramente cristã, ela se torna meio que pai e mãe de órfãos, e não são poucos órfãos que se encontram nessa terra. Existem órfãos que são verdadeiros órfãos, porque não têm nem pai nem mãe, e que precisam de pessoas que de fato os adotem, e tragam para casa, e façam dessas crianças filhos e filhas de verdade. E tem casais que têm condição de ter isso, e que se Deus assim o quer, que se faça isso. Mas eu vou falar de outro tipo de órfão que existe. Esse não é órfão no sentido de pai e mãe estarem mortos, mas é órfão no sentido espiritual, porque na família deles, pais e mães não seguem a Deus. Eles estão como pessoas que são crentes, mas eles não têm nenhuma paternidade, porque às vezes a igreja, a própria igreja, faz movimentos, faz cursilhos, faz encontros de jovens, faz acampamentos, faz atividades evangelísticas e dá à luz pessoas que são convertidas, mas simplesmente as larga como se elas fossem órfãs, e não há acolhimento. Não há uma casa para a pessoa ser acolhida, ser tratada, ser modificada, ser restaurada, e ela possa conhecer de fato o Senhor Jesus. Uma casa cristã sempre é uma casa, um ponto de ancoragem para almas que estão sedentas, para almas que estão em precariedade, para pessoas que estão desiludidas, desamparadas, solícitas. Uma casa cristã é um lar que serve como uma ilha no meio de muitas águas. É um lar que serve como um ancoradouro para barcos que estão perdidos. É o lugar de segurança para pessoas que não têm estrutura emocional, nem têm estrutura de vida. Só que é óbvio que para isso acontecer, aquela casa, ela precisa ter dentro dela um ambiente de segurança. Então, por inferência, eu preciso fazer esse destaque da inferência para que a gente aqui não comece a criar histórias. Por inferência, eu posso dizer que a casa de Mordecai era um ambiente extremamente saudável, ou seja, havia um ambiente familiar saudável, porque Esther entra nessa família como uma filha adotiva e encontra nessa família uma casa de verdade, uma família de verdade. Ela se acha em casa, e Mordecai assume uma paternidade real, tanto que ele instrui a menina no caminho que ela deve andar, e nas decisões que ela está tomando, ele vai dizendo: olha, faça assim, faça desse jeito, cuida dela. Constantemente ele vai lá e procura saber informação: como é que está minha filha, o que é que ela está vivendo, o que é que ela está padecendo, quais são as dores dela, qual é o problema que ela está passando. Ou seja,
Mordecai se torna pai de verdade, porque no coração de uma família cristã, o valor dessa estrutura familiar é a essência da própria vida cristã. Eu quero dizer com isso, e veja se você consegue compreender, irmão, é que todos nós precisamos de um ambiente onde a gente começa a ver o cristianismo sendo executado. Não adianta só o discurso, ou seja, a gente vem para a igreja, ouve o sermão, a gente acata, diz: rapaz, que bênção, eu fui confrontado, eu fui confortado, eu fui de alguma maneira tratado, então agora eu vou seguir adiante com aquilo que Deus me falou. Mas quando vai para a vida, onde é que a gente encontra esse substrato? Onde é que a gente encontra a prática? Onde é que a gente encontra a visibilidade da mensagem? Aonde? Nas casas. Tem que ser nas famílias, e não apenas nas pessoas. Uma casa que não se abre é normalmente uma casa onde o ambiente é um ambiente de insegurança, um ambiente de falsidade, ou seja, o que tem dentro da casa não é aquilo que pode ser revelado, aquilo que pode ser mostrado. O que tem dentro da casa é das portas para dentro, mas quando sai para a rua parece que está tudo bem, parece que está perfeito. Quando se abre a casa, as pessoas que vão participar da casa vão começar a ver a saúde ou a doença que acontece dentro daquela família. E famílias saudáveis, famílias que caminham com o Senhor Jesus, precisam aprender o valor da hospitalidade. A Bíblia fala lá na carta de Paulo ao Timóteo, dizendo que um presbítero, para ser de verdade presbítero, um pastor, para ser de verdade pastor, precisa ser hospitaleiro. Está me ouvindo, irmão? Sim ou não? Precisa ser o quê? Hospitaleiro. Precisa ter dentro da sua casa um lugar de acolhimento, porque não existem poucos órfãos nessa sociedade. Já contei aqui experiências de jovens que foram lá para minha casa. Já teve pessoas que foram morar na minha casa para encontrar ambiente para se resolver na vida. E era estranho, e era complicada a logística, esse negócio era. E botar jovens, adolescentes, adultos e pessoas dentro de casa sempre compromete os horários, compromete a logística da coisa. Fica meio que complicado às vezes a coisa com a esposa e tal. Como é que se resolve isso? Irmão, sabe como é que se resolve isso? Com essência. Se resolve isso com disposição no coração de ser usado por Deus para abençoar. Fico olhando aqui esse templo, olhando para as pessoas aqui. Algumas eu conheço, algumas aqui certamente como seriam, aparentemente pelo menos, uma grande bênção, uma grande ilha no meio desse oceano de calamidade que a gente encontra na sociedade. Por outro lado, eu vejo aqui mesmo algumas pessoas que parece que estão órfãs, estão querendo ter um ambiente onde elas possam aprender o Evangelho, aprender de Jesus, começar a confiar em Deus na prática. Onde elas vão encontrar isso? Famílias cristãs de verdade, elas vão oferecer naturalmente esse ambiente de segurança, de formação espiritual dentro do seio da casa. Eu não estou falando apenas de culto doméstico. Eu estou falando que esse ambiente da nossa família é o melhor lugar para o verdadeiro Cristo se tornar visível. E se a gente está querendo viver Cristo, a gente precisa de casas onde Cristo viva para revelá-lo. As famílias são a âncora da sociedade e a âncora da igreja. E se a gente perde esse negócio, a gente perde a própria essência da vida de Deus. Mas aí alguém pode dizer: mas pastor, eu não sou casado, não sou casada, eu sei lá, já tive família, mas minha família se esbagaçou, teve problema. E aí conta a sua história e diz: agora vai servir. Claro que serve, irmão. Nós estamos falando de família, mas estamos falando da essência. A essência é justamente pessoas como Mordecai, que se abrem para alicerçar, para servir de suporte, para ajudar a crescer pessoas que de fato queiram caminhar e queiram crescer com o Senhor. Pessoas de Deus sempre são, na sua essência, hospitaleiras. Tanto as pessoas passam pela sua casa, mas também as pessoas às vezes moram na sua casa
às vezes as pessoas vão precisar ir para lá. Muitas vezes não é nem para poder ouvir nada, é só para falar. Às vezes é só para chorar. E às vezes a pessoa está tão cansada da vida que vai para lá e dorme lá. Dorme durante a tarde, dorme no meio do estudo, dorme em qualquer hora, porque elas estão cansadas e estão encontrando naquele lugar um refúgio, um lugar onde elas podem respirar. Mordecai ofereceu para Esther esse ambiente. Para mim isso é evidência de uma essência de família cristã, essa segurança que traz na sua essência Cristo e faz as pessoas seguirem a Cristo. Mas o texto mostra para nós, e agora eu queria que você prestasse atenção, dê uma olhada aí por favor, abra aí o texto, capítulo 2 de Esther. Vou ler apenas 3 versículos que mostram para a gente, 4 versículos que mostram para a gente uma coisa que havia naquela família, e é evidenciada por Esther quando Esther sai de casa. Veja só, versículo 9 diz: a moça lhe pareceu formosa. Desculpa, eu estou todo enrolado. Versículo 10 mesmo, diz: Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Agora veja o versículo 15, diz: Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, veja só, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Agora o versículo 20 diz: Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai, como quando a criava. Segunda evidência que eu vejo clara de uma vida cristã espiritual nessa família é que Esther era orientada, e ela sabia e se via como uma pessoa que precisava de orientação. Nem Mordecai se furta a orientar, e nem Esther se arvora a ser dona do próprio nariz. Existe uma cumplicidade dentro dessa casa, e uma cumplicidade de orientação. Em outras palavras, Mordecai sabe liderar, e Esther sabe ser liderada. Está se ensinando a essa menina chamada Esther a ser uma boa esposa, e quem está ensinando isso é Mordecai, é o pai adotivo dela, que está instruindo, está cuidando para que ela saiba exatamente o que fazer, como se portar, que deve, o que não deve encher o coração dessa mulher, e ela está cumprindo o mandato do pai, mesmo não estando na casa, não estando mais morando dentro lá. Ou seja, essa menina foi bem formada. Esse ambiente de casa, de uma casa cristã, certamente é um ambiente de formação espiritual. Quando a gente negligencia essa perspectiva de formação dos filhos e de formação dentro de casa, como um lugar onde Deus pode continuamente se mostrar mais e esclarecer mais o Evangelho para nós, quando a gente acha que a igreja é que vai trazer o Evangelho para a gente, e não a Bíblia, a palavra e a presença de Deus, então a gente normalmente faz o seguinte: a nossa casa se torna uma casa onde é o lugar onde a gente vive de qualquer jeito, segundo a gente bem parece. E na igreja não, na igreja é o lugar da casa de Deus, e na casa de Deus, então sim, lá a gente aprende a Bíblia, lá a gente sabe mais ou menos o que é que tem que fazer, o comportamento mais ou menos como é que é, então a gente faz assim. Isso na nossa época isso é muito claro, as pessoas estão fazendo assim, formação acontece na escola, a formação acontece na igreja, mas em casa não, em casa a gente relaxa. Em casa a gente vive o que der para viver, e do jeito que der para viver. Há um comodismo dentro de casa. Mas veja só, nessa sociedade não havia igreja, nessa sociedade não havia escola, mas havia casa, havia família. Uma família cristã sabe-se como sendo um lugar onde há formação espiritual. As pessoas vão aprendendo desde cedo o caminho delas com Deus e o caminho delas em direção a Deus. Mas quando a gente negligencia isso, a nossa casa perde a sua essência de casa de Deus. Então a gente pode até dizer: rapaz, a minha igreja é uma bênção,
a casa de Deus, que a gente costuma dizer da igreja, lá a gente aprende do Senhor. Mas a minha casa, que a gente está sendo questionado hoje, a minha casa, sua, nossa casa, é uma casa de Deus? Há formação espiritual, há crescimento espiritual na nossa casa. Ali as pessoas estão aprendendo realmente a viver a vida de Deus lá fora. Quando elas vão ao encontro do mundo, quando elas vão lutar com as verdadeiras animosidades do mundo e os perigos desse mundo, elas sabem como se portar lá, elas sabem como se guardar do mal lá, elas sabem o que fazer e o que não fazer, porque nós de fato estamos formando essas pessoas, ou nós simplesmente as negligenciamos e deixamos para lá. Deixa eu falar então aqui com homens como Mordecai. Irmãos, nossos filhos, esposas, a gente pode dizer que a gente tem se preocupado com isso, tem conversado, tem tratado os assuntos, tem de alguma maneira sido bênção para encaminhá-los para a vida. Eu não estou dizendo assim, meu filho é um homem de bem, minha filha é uma moça de bem, direitinha, tira boas notas, sei lá, passou no vestibular, passou naquele concurso, é uma pessoa que está dando certo na vida. Eu não estou falando disso não. Eu não estou falando se ela é bem educada, se ela sabe se comportar numa festa, se comportar num casamento, num traquejo social. Eu estou perguntando se a pessoa sabe lá fora viver com Deus. Lá fora. Meus filhos daqui a pouco estão começando a viver lá fora, mais do que aqui dentro, dentro da minha casa. É o teste. Eu estou vendo isso, a adolescência vai chegando, a coisa vai ficando cada vez mais lá do que aqui. É o teste. Como é que está a sua casa, irmão? Minha irmã? É uma casa de Deus ou é uma casa assim conforme o mundo? Terceira e última coisa que eu queria que você prestasse atenção junto comigo e a gente pudesse destacar. Versículo 9 diz assim: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. O texto diz que Hegai, quando pegou Esther na casa de Mordecai e a levou para a casa das mulheres, onde elas seriam preparadas durante o espaço de 1 ano, se embelezando para serem vistas pelo rei. O texto diz que quando Esther foi trazida para aquela casa, para o convívio de Hegai, ela alcançou favor de Hegai, que era o líder dela, era o homem responsável por aquela casa. Eu imagino que aquela casa não deveria ser fácil. Aquele negócio ali era como se fosse aquela casa de embelezamento. Devia ter todo tipo de coisa bonita e boa. Ao mesmo tempo, o texto diz que aquela casa era regida por um homem, e uma única pessoa alcançou favor daquele homem, porque parece que ela sabia ser conduzida por liderança. Havia respeito. Nesse ambiente de competição, aquelas mulheres todas queriam ser a nova rainha. Nesse ambiente de vaidade, cheio de beleza, cheio de coisa, parece que Esther tinha uma essência diferente das outras moças todas. Do lado exterior, Esther parecia ser igual, tão bela quanto as outras, mas dentro dela havia uma coisa que era superior à beleza exterior. Essa coisa interior foi que atraiu Hegai. Quando Hegai olhou para ela, ela alcançou favor diante dos olhos dele. Alguém pode dizer, é claro que isso foi Deus, eu vou concordar, foi Deus quem tocou, mas é óbvio que isso é processo de formação espiritual na vida dessa menina. Essa menina sabia como se comportar com liderança. Ela não é uma bajuladora, ela não é uma pessoa que está agindo de qualquer jeito para ganhar favor, mas ela é uma pessoa respeitosa. Ela tem uma essência diferente. Ela aprendeu isso dentro de casa, irmão. Ela sabia estar debaixo de liderança. Eu vou dizer isso: uma casa de Deus, família de Deus, pessoas de Deus, elas sabem estar debaixo de liderança. Ora, a gente parece respeitar a liderança quando a gente olha para a liderança e diz assim: eu vou ganhar algum benefício debaixo dessa liderança, eu vou ganhar algum favor, eu vou ganhar alguma coisa.
Então a gente aprende a bajular a liderança em vez de respeitar a liderança. Hoje estava conversando com um jovem aqui, ele estava me falando assim: olha, eu gosto muito de estar debaixo de liderança, porque eu sei que diante de Deus a liderança é quem vai responder por mim quando ela estiver ordenando alguma coisa a meu respeito. Eu disse: esse é o princípio espiritual. O princípio espiritual é que a gente pode ser bem liderado por saber que Deus é quem lidera todos os líderes, e por saber que qualquer líder vai responder a Deus mais do que vai responder a nós. E portanto, quando a gente está sendo liderado, a não ser quando a gente está sendo liderado contra Deus, mas se a gente está sendo liderado em alguma coisa aqui da terra, em algum projeto, em algum serviço, em alguma atividade aqui na terra, irmão, ser liderado e saber ser liderado é a essência da vida cristã. Quando a gente não aprende a respeitar autoridades, a caminhar com autoridades, com pessoas que possam de fato comandar os nossos pés, dizer se a gente faz ou se não faz, quando a gente não sabe o que é liderança, quando a gente não sabe o que é estar debaixo de liderança, existe uma essência do maligno em nós. Foi exatamente isso que fez o diabo se levantar contra Deus. Ele não queria estar debaixo da liderança de Deus, do domínio de Deus. Ele queria ser como Deus. E então ele foi expulso do céu. Essa essência de Lúcifer, essa maquiagem de Lúcifer, que se transforma em anjo de luz, às vezes está tomando o nosso coração com aparência de santidade, com aparência de vida espiritual. Afinal de contas a gente diz: rapaz, ninguém manda em mim, nem eu vou responder sozinho diante de Deus a respeito dos meus botões. Mas a essência da vida cristã é sempre se colocar debaixo de alguma autoridade, não apenas para a gente estar lá comandado, mas para a gente prestar conta, para a gente dizer é assim ou é assado, está acontecendo assim ou está acontecendo assado na vida da gente. O tratamento de Deus acontece muitas vezes pelo viés da liderança. Deus instrui lideranças, às vezes por caminhos que a gente não gosta, e quando a gente tem que seguir mesmo sem gostar, mas a gente segue pelo princípio espiritual que aquela liderança Deus está usando para nos abençoar. A gente tem esse negócio no coração, irmão. Quando eu comecei como pastor, logo que eu fui ordenado, eu fui pastor auxiliar. Depois eu passei 9 anos sendo pastor auxiliar. Essa foi uma jornada relativamente grande, 9 anos como pastor auxiliar. E eu dizia sempre para minha alma: rapaz, quem vai responder diante de Deus a respeito da vida da igreja é o pastor efetivo. Deus certamente fala com ele qual é o caminho que tem que andar. E às vezes eu podia até dizer: rapaz, eu não gosto desse caminho, eu não acho que é o melhor. Mas sabe de uma coisa? Quem vai responder diante de Deus a respeito da igreja é o pastor efetivo. Então eu simplesmente posso confiar em Deus e posso seguir debaixo da liderança dele, tranquilo. E durante 9 anos, irmãos, eu fui pastor auxiliar tranquilo, porque sabia que Deus é quem estava conduzindo e que aquele pastor teria que responder diante de Deus a respeito daquilo lá. Agora você precisa entender que para mim isso equivalia, entenda por favor, equivalia a qualquer pessoa que está trabalhando aí fora. Tem um líder, tem um chefe, tem um administrador, tem alguém que está dizendo as regras, e eu tinha que me sujeitar àquelas regras. Mas eu não me sujeitava àquelas regras simplesmente porque eu olhava para a pessoa e dizia ela está certa, mas eu me entregava, eu me comprometia com aquelas regras, com o andar da carruagem, por causa de Deus. Afinal de contas, Deus sabe quais são os melhores caminhos para mim, e enquanto Deus coloca líderes sobre mim, eu preciso respeitá-los até o ponto de que eles comecem a desrespeitar Deus. E se o caminho deles for fora de Deus, aí nesse momento eu não preciso mais ter caminho com essa liderança, a não ser o caminho com Deus. Mas nós sofremos de uma sociedade que não respeita a liderança, que não respeita paradigmas, que não se compromete com líderes, que vai cada um por si só, dono do próprio nariz, e que não se sujeita. Esse tipo de enfermidade é uma enfermidade de uma família não cristã, de pessoas não cristãs, de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. A maior evidência de que a gente é cristão é o quanto a gente se submete a Deus.
E pessoas que são de fato submissas a Deus, elas não têm dificuldade em se submeter à liderança. Não tem dificuldade. O próprio Senhor Jesus revela para nós isso de uma maneira extraordinária. Ele foi levado diante de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos chega e diz para ele assim: olha, me diz de verdade a tua história, porque eu tenho autoridade para tirar você da cruz. Me diga, porque eu tenho autoridade. Jesus responde para Pôncio Pilatos: nenhuma autoridade tu terias, se do céu não tivesse sido dado. Veja o que Jesus está olhando para aquele homem, Pôncio Pilatos. Jesus, o rei dos reis, o rei da glória, ele está olhando para aquele homem, o Pôncio Pilatos, e ele poderia dizer: eu não vou me sujeitar à sua autoridade, eu não vou me comprometer com o seu caminho. Mas sabe o que Jesus faz? Ele diz: a autoridade que Pôncio Pilatos tem agora sobre mim é a autoridade de Deus. Agora, Pôncio Pilatos era um corrupto, irmãos. E se você conhece o contexto de negociados que havia naquela história, entre ele e Herodes, e as barganhas que haviam políticas, eles, juntamente com os sumos sacerdotes e a classe sacerdotal, e as barganhas que havia de propina, de dinheiro, e toda a corrupção que havia, e Jesus sabia disso, que havia todo esse esquema corrupto. Durante 40 anos, aquela sociedade viveu debaixo dessa barganha política, justamente nos anos de Jesus. Então, se Jesus olhasse para ele e dissesse: isso aqui é um ímpio, sabe o que ele faria? Ele passaria por cima de Pôncio Pilatos, ele deporia Pôncio Pilatos, colocaria ele humilhado aos seus pés. Mas Jesus olha para Pôncio Pilatos e olha com a razão de alguém que é de fato de Deus, e ele diz: não terias nenhuma autoridade se do céu não tivesse sido dada a você. Preste atenção, irmãos, que quando a gente se rebela contra uma autoridade, a gente está se rebelando contra Deus. Quando a gente se indispõe e quando a gente vai contrário a um caminho de uma autoridade, seja pai e mãe, ou seja qualquer líder de qualquer esfera onde estamos participando, nós nos indispomos contra Deus. Mas como é difícil a gente entender isso, porque a gente tem o nosso próprio caminho, a gente já tem o nosso próprio percurso a percorrer, e a gente já diz: é por aqui, eu sei que é o melhor por aqui, eu sei das minhas competências, eu sei do que eu tenho que fazer, eu sei o quanto eu sou bom, e eu vou por aqui. E isso normalmente tem comprometido gravemente os relacionamentos, porque mulheres, eu me permita falar diretamente às mulheres, porque a Bíblia fala para as mulheres serem submissas aos seus próprios maridos. As mulheres têm tido muita dificuldade em se submeter aos maridos. Elas são competidoras, às vezes são opressivas, às vezes são mulheres rixosas, às vezes são mulheres murmurantes. Não são muitas vezes aquelas que se submetem e abençoam. E ao não se submeterem, ao oprimirem, ao gerarem contenda e ao gerarem um tipo de instabilidade dentro de casa, essas mulheres agindo como se fossem associadas com o diabo. Maridos, eu e você, nós somos líderes e vamos responder diante de Deus, como Pôncio Pilatos teve que responder diante de Deus a respeito da morte de Jesus. Eu e você teremos que responder diante de Deus a respeito dos caminhos que estamos conduzindo a nossa casa. Se Deus deu autoridade para você como homem de ser líder, Deus vai cobrar de você a autoridade como homem de líder que foi. Que caminho estamos conduzindo a nossa casa? Para Deus, ou estamos conduzindo a nossa casa para o mundo? Qual é o endereço onde habita o nosso coração? A casa, nossa casa é a casa de Deus. A casa, nossa casa é a casa do diabo. Não maqueie, não gere uma falsidade dentro de você a respeito do caminho que faz a sua casa. Estamos perguntando como essencialidade da nossa fé aqui, se há na nossa casa a construção de um ambiente de formação espiritual. Se houver, a liderança é do marido. O caminho espiritual da casa precisa ser muito esclarecido na cabeça do marido, conduzindo a esposa e os filhos. Se estamos como cristãos dentro de casa,
Esse é o caminho, e não vai ter outro, irmão, para a gente seguir. Vamos orar. Eu fico aqui pensando na disposição de coração para que essas coisas aconteçam, porque não é fácil. Afinal de contas, a gente pode dizer assim: ah, pastor, eu já sei disso. Eu queria convidar você hoje para se humilhar. Primeiro, convidar os maridos, homens, para se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, e para dizer de verdade: Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como proporcionar um ambiente de segurança e formação espiritual na minha casa, mas eu queria aprender. E eu queria convidar você a se humilhar assim, nessa perspectiva de alguém que está dizendo: eu não sei, mas eu queria aprender, como uma pessoa humilde, como um aluno que quer aprender a ter a sua casa como um lar cristão de verdade. Queria convidar os homens e aqueles que puderem e quiserem se comprometer nessa humilhação, pessoal. Queria convidar você a ficar de joelhos onde você estiver, e eu queria orar com você de joelhos, pedindo pela graça do Senhor, para que Deus nos conduza nessa disposição de sermos assim, conduzidos pelo Senhor, num espírito manso e humilde, de quebrantamento, de alguém que vai aprender no Senhor a conduzir nossa casa para um ambiente de formação espiritual. Agora eu queria falar com as mulheres, as casadas, as não casadas. Queria falar sobre essa disposição de se submeter, convidá-las a se humilhar e a dizer: Deus, eu me coloco também debaixo da direção que o Senhor der ao meu marido. Eu me coloco para que o Senhor conduza a minha casa, para que eu não tenha mais um coração dúbio, rixoso, briguento. Talvez você não tenha mais marido, talvez você nunca teve, mas você pode se submeter ao Senhor, se submeter na sua liderança, a liderança que Deus colocar, e você dizer: eu vou me comprometer. E se esse é o seu caso, irmã, eu queria convidar você a também ficar de joelhos onde você estiver, dizendo: eu estou me humilhando diante de Deus, dizendo: eu quero aprender a ser submissa ao meu Deus e a qualquer liderança que Deus colocar na minha vida. Eu quero aprender a me submeter.